Olá, paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou a missionária Andréia Quebeta e hoje eu tenho uma palavra de Deus abençoada para a sua vida. Fica ligado em nome de Jesus, porque Deus tem uma coisa para falar para você. Uma coisa que Deus tem falado para mim, tem tocado muito no meu coração a esse respeito. E é algo que desde o início da minha conversão, desde o início da minha caminhada com Deus, Deus tem me ensinado de uma maneira muito intensa acerca disso. E eu creio que isso é uma base para o relacionamento do homem para com Deus, do filho para com o Pai. Amém? No livro de Romanos, no capítulo 9, a partir do versículo 19, diz assim: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um barro para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Amém. Até aqui. Então eu gostaria de falar hoje acerca da soberania de Deus. A soberania de Deus é algo um pouco entendido hoje, né? Até na nossa geração, eu posso dizer, é uma geração acostumada a ouvir um evangelho muitas vezes pregado de uma forma, como eu posso dizer, como se Deus realmente fosse um homem com quem um homem pudesse se relacionar. Em Números tem uma passagem que fala: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem. E muitos não têm entendido muito bem esse princípio. Muitos não têm entendido muito bem sobre a soberania de Deus, sobre Deus como Criador dos céus e da terra. Muito tem se falado hoje em dia sobre o Deus Pai. Deus é Pai? Sim, Deus é Pai. Ele é amoroso, Ele é carinhoso, Ele é bondoso. Mas Ele não deixou de ser Deus. Hoje muitos têm confundido isso. Muitos, até homens e mulheres de Deus, têm criado seus filhos como amigos. Os filhos têm sido tratados como amigos, quase que não são mais tratados como filhos, mas como amigos. E a autoridade da visão do pai tem se perdido. E hoje muitos estão assim diante de Deus. Estão tratando Deus como pai, sim, mas estão se esquecendo que Ele é Deus, que Ele é soberano, Criador dos céus e da terra. Deus faz o que quer, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Não há limites para a operação de Deus, para as decisões de Deus. Muitos hoje têm tentado limitar Deus dentro da palavra. Sabe por que Deus, Ele não se revela plenamente a todos nós? Nem na sua palavra Ele se revelou tão plenamente. Há tantos mistérios em Deus. Muitos sonham, anelam em conhecer, mas Deus não revela. Sabe por quê? Se o ser humano conhecesse plenamente Deus, o ser humano tentaria manipular a Deus. Hoje já existem alguns que parece que tentam manipular a Deus através da sua palavra, né? E Deus, Ele é soberano. Ele não pode ser manipulado por alguém. Deus, Ele não pode ser questionado acerca dos seus feitos. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é correto. Tudo que Deus faz é justo. Tudo que Deus faz é perfeito. Né? Nós lemos nessa passagem que diz: Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? Ou não tem um oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra
e outro para a desonra. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é o Criador do homem. Deus é o meu Criador. Não tem Ele direito de fazer o que Ele quiser com a minha vida? Vou questionar eu a Deus? Deus, por que o Senhor não me criou assim? Deus, por que o Senhor me criou assado? Por que Deus não fez assim? Por que o Senhor não fez desse jeito? Por quê? Por quê? Por quê? Nós podemos questionar, podemos perguntar algumas coisas a Deus, podemos tirar nossas dúvidas para com Deus. Mas questionar a soberania e não entender a soberania de Deus, isso é um pecado. Precisamos entender quem Deus é, soberano. Deus mata e Deus dá a vida. Deus endurece o coração de quem Ele quer e Deus amolece o coração de quem Ele quer. Deus abençoa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Tem muita gente dizendo: mas Deus é injusto, porque eu sou tão bonzinho, eu faço tudo direitinho, e eu não consigo ser abençoado, e aquele meu irmão que não vale nada é tão abençoado, porque Deus é injusto. Irmão, se tem uma coisa que Deus não é injusto. Mesmo que nós sejamos injustos, Deus permanece justo, porque Ele não pode negar a si mesmo. Jamais. Deus é soberano na vontade, no propósito. Se Ele quiser fazer um vaso para a desonra, Ele vai fazer. Se Ele quiser salvar, Ele vai salvar. Se Ele quiser transformar, Ele vai transformar. Ele é soberano. E muitos ainda não têm entendido o tamanho da soberania de Deus, Criador. Eu tenho que entrar na presença de Deus com temor e tremor acerca da soberania de Deus, porque Ele é soberano. Eu não posso obrigar Deus a nada. Nada. Eu posso me humilhar diante dEle. Eu posso pedir que Ele me atenda, que Ele me abençoe, que Ele me cure. Mas eu vou suplicar. E eu não vou de maneira nenhuma perder o temor de Deus. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que reconhece a soberania de Deus, aquele que reconhece quem Deus é, ele não perde o temor de Deus nunca. Temor não é medo. Temor não é medo. Temor é reverência. Temor é quando você olha para um mar bravio, para um mar agitado, para uma grande onda, e você olha para aquilo e você treme diante daquela tremenda onda, você respeita aquela onda, você sabe que ela vai vir como uma avalanche, levando tudo que ela vê pela frente. Assim é Deus. Deus é fogo consumidor, Deus é poderoso, Deus é criador dos céus e da terra. Se Ele quiser destruir a terra inteira, no estalar de dedos, Ele vai destruir. E Ele não vai estar errado. Ele é criador. Ele que criou. Sabe por que Deus não destrói tudo? Porque Ele ama tudo que Ele criou. Sabe por que Deus não nos destrói? Mesmo nós sendo rebeldes, mesmo nós sendo insubmissos, mesmo a gente querendo crucificar a Deus, crucificar a Cristo novamente, mesmo a gente querendo pôr Deus na parede, falando: Deus, porque é assim, porque é injustiça, injustiça. Sabe por que Deus não nos consome, não nos destrói? Porque Ele nos ama. Porque Deus é movido por amor. E porque Ele nos ama tanto, Ele não nos destrói. A misericórdia dEle se renova toda manhã nas nossas vidas. Todas as manhãs. A Bíblia diz: a misericórdia do Senhor se renova. E é por causa disso que nós não somos consumidos. Temos confundido acerca de quem Deus é. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O problema está em nós. O problema está na maneira que nós vemos as coisas. O problema está na nossa fé. Declaramos tanto que temos fé. Fé é uma certeza. Fé é uma certeza. E muitas vezes a gente pensa que tem uma certeza, mas a gente não tem. A gente tem uma vontade. Vontade de que Deus ouça a nossa oração. Mas não é fé. Fé é certeza. Fé é entrar diante de Deus na certeza
de que Ele vai responder por causa do amor. Porque quando Ele olha para nós, Ele nos vê como filhos. E aqui a Bíblia fala, que interessante, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Nós somos os vasos de misericórdia. Olha só, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nós somos os gentios. Nós somos esses vasos de misericórdia que Deus tem chamado. E sabe o que Deus quer fazer? Deus quer usar as nossas vidas para honrar o seu nome. Ele quer nos usar como vaso de honra. Só que cabe a nós nos posicionarmos e declarar que nós confiamos na soberania e na justiça de Deus. Deus é justo, é impossível que Ele seja injusto para conosco. Nós precisamos entender, nos prostrar diante de Deus, diante do poder de Deus, diante da soberania de Deus. Nós precisamos reconhecer quão bom Ele é, quão perfeito, quão santo Ele é. E tendo sempre esse entendimento. Não trate Deus como você costuma tratar o seu pai natural, tá? Seu pai é Deus celestial, o Pai celestial é Deus. Ele não é um homem. Ele é todo poderoso. Ele é criador dos céus e da terra. É soberano. Não há nada impossível para Deus. Para o seu pai natural, muitas coisas são impossíveis. Mas para o seu pai celestial, nada é impossível. Ele é soberano. Ele pode todas as coisas. Ele muda o coração de uma pessoa. Ele salva quem Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quiser. Ele destrói, Ele cria de novo, Ele mata, Ele dá a vida. Ele criou. Nós somos criaturas de Deus. E Ele nos amou, nos amou, nos amou. Colocou em nós o seu Espírito. Nos transformou, nos salvou da escravidão do pecado. Nós temos que ser gratos a Deus todos os dias pelo que Ele já fez. E o que Ele fará vai ser um resultado do nosso caminhar com Ele e da nossa intimidade com Ele. Amém? Creia nisso. Entenda sobre essa soberania de Deus. Peça para Ele te revelar essa soberania para que você possa entrar com confiança diante de Deus. Mas nunca se revoltando contra Deus. Não se revolte contra Deus. Nunca. Não se revolte. Tenha sempre um entendimento na sua mente. Se alguém está errando, se as coisas estão indo mal, se as coisas não estão indo como você gostaria, pode ser de uma coisa. O único errado nessa história toda é você. Deus não erra nunca. Deus não erra nunca. Deus é perfeito. Amém? Ore ao Senhor. Peça para Ele iluminar a sua mente, o seu coração, para que você possa encontrar o erro, porque verdadeiramente muitos têm colocado a culpa dos seus fracassos em Deus, mas somos nós que escolhemos as direções das nossas vidas e nós temos que suportar as consequências. Amém? Não culpe a Deus pelos seus erros. Faça uma oração nessa hora, reconheça diante de Deus os seus erros, reconheça a soberania, peça perdão a Deus agora pela sua rebelião. Ele vai te perdoar e Ele vai te conduzir por novos caminhos. Mas uma coisa fique clara: Deus é soberano. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe muito. Até o próximo vídeo.